Os governos de vários países podem começar a trocar informações entre si sobre as movimentações que você faz com as suas criptomoedas no exterior ainda em 2022. Tudo isso por conta de uma movimentação da OCDE que vai ser proposta ao G20 em breve. No vídeo de hoje eu vou explicar quais são os impactos disso no seu bolso e na sua privacidade. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até porque no vídeo de hoje eu vou comentar sobre algo que tem sido pouco falado aqui no Brasil, mas que tem um enorme potencial de impactar a forma como você protege e transaciona o seu dinheiro, ou ao menos as suas criptomoedas. Eu estou falando de uma movimentação realizada pela OCDE para que os países comecem a trocar informações dessas movimentações entre si. Se você não sabe, a OCDE é um bloco de países, a maior parte deles desenvolvidos, cerca de 40 países que eles se juntam para facilitar o comércio entre si e, em contrapartida, eles visam uniformizar as leis tributárias de quem é membro do país. E é por conta desse auxílio mútuo que eles lhe dão que muitos países têm um interesse em participar da OCDE, inclusive o próprio Brasil. Por um lado, isso pode estimular aí as trocas comerciais. Por outro lado, o que pouco se fala, e provavelmente o lado mais espinhoso e talvez até o principal dessa organização, é que eles têm um grande objetivo de acabar com a privacidade financeira de todos nós, de fazer sucumbir todos os países pequenos que têm impostos mais baixos do que esses países, de torná-los menos competitivos do que eles. E não é por acaso que eles criaram lá por volta de 2014 e que começou a valer lá por volta de 2017 a CRS, Common Report Standard, que é uma espécie de acordo internacional no qual todos os países membros se comprometeram a fornecer entre si informações bancárias dos seus cidadãos. Então, se você, como um brasileiro residente fiscal no Brasil, abre uma conta bancária na Alemanha, por exemplo, eles vão reportar tudo isso aí para o Brasil. Até porque esse CRS ele não foi assinado apenas pelos membros da OCDE, não. Na verdade, já tem por volta de 100 países signatários dessa troca de informação. Alguns poucos não são, como o caso do Paraguai e dos Estados Unidos, e eu já fiz um outro vídeo aqui no canal ensinando você a ver quais países trocam informações fiscais com o Brasil, que eu vou deixar aqui no izinho. Mas a pauta aqui não é nem essa. A pauta é entender que, por causa dessa pressão da OCDE, essas trocas de informações que até então eram só bancárias, provavelmente ainda em 2022 vão se estender também para as transações com criptomoedas. Lá em março, a OCDE propôs um texto de por volta de 100 páginas, no qual ele quer fazer uma alteração nesse CRS para incluir diversas transações com criptomoedas. Além disso, nesse texto eles também querem criar o CARF, que é o Crypto Asset Report Framework. E provavelmente isso daí vai acabar refletindo no bolso de vocês. Esse texto, como eu falei, foi proposto lá em março. Agora em abril, mês passado, eles abriram para que outras pessoas possam fazer comentários, outras organizações, melhor dizendo. E a ideia é, depois desses comentários e dessas sugestões, eles chegarem lá em outubro de 2022 e propor o texto final para a apreciação do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do planeta, e instaurar quais vão ser as políticas para fazer ele funcionar na prática. E esse texto, ele é péssimo para a nossa liberdade financeira, porque ele quer obrigar todas as exchanges de criptomoedas, principalmente, mas também outras instituições que participam desse mercado, a registrarem várias informações sobre você, não apenas a política de QIC, de conheça o seu cliente, não, como também diversas outras, todos os trades que você faz
para reportar isso daí para o país do qual você é residente fiscal. Um volume de informações a ser reportada tão grande, se não até maior do que aquela que já é exigida pelo Brasil na Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Sobretudo se essa exchange estiver em algum país que é signatário do CRS. Como eu falei, são mais de 100 países. Quer dizer, isso é um tiro na nossa liberdade. Isso é péssimo pra gente porque não existe liberdade sem privacidade financeira. Porém, isso daí tem algumas consequências que, ao meu ver, são positivas. Por exemplo, isso aí vai onerar bastante os governos, os estados, porque quanto mais dados eles precisarem colher para processar, mais difícil fica de auditar esses dados e de conseguir tomar as iniciativas corretas. Às vezes era melhor ser mais pragmático e pegar uma quantidade menor de informações na qual eles conseguiriam fazer alguma coisa utilizando delas do que receber muita informação e aí não conseguir processá-las, que é o que acontece com a Receita Federal brasileira, por exemplo. Muitas vezes ela sabe que muitas pessoas deixaram de recolher alguma tributação, mas elas não conseguem processar todo o volume de informações que elas recebem e por conta disso acaba focando mais naquelas pessoas que possuem alta renda, por exemplo. E da minha perspectiva, já que vai ter essa invasão à nossa privacidade, pelo menos que ela traga algo extremamente oneroso para esses invasores, que dificulte a vida deles. Então, às vezes, o mais é melhor, por incrível que pareça. E uma outra perspectiva que, ao meu ver, é positiva sobre essa mudança é que ela pode fazer com que vários paraísos fiscais voltem a se tornar mais populares. Veja, eu particularmente já tenho aberto muitas empresas para clientes em paraísos fiscais por conta da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Aí, utilizando-se dessas estruturas, eles conseguem, de uma maneira legal, se proteger de todas essas exigências. Eu já expliquei melhor em um outro vídeo aqui no Izinho sobre tudo isso. E o ponto é que isso serve para brasileiros, mas a partir do momento no qual os outros países começarem a ser tão onerosos quanto é a Receita do Brasil para quem opera com criptomoedas, vai haver um movimento global de resgate aos paraísos fiscais. Porque desde 2000, principalmente desde 2014, 2017, por causa desses acordos para trocas de informação internacional, políticas de combate ao terrorismo que afetam a sua privacidade e controlam mais as suas remessas internacionais, por causa de tudo isso daí, esses países eles estão cada vez se tornando menos usuais. E agora, graças às criptomoedas, podem ser que eles se recuperem. O que, ao meu ver, é positivo porque traz maior liberdade financeira, maior privacidade, maior soberania do indivíduo aí sobre os governos, sobre as instituições, sobre todos aqueles que querem controlar você. É algo que te relembra a importância de construir capital de forma global. E por fim, uma outra vantagem dessa maluquice aí que a OCDE está querendo propor, que tem vários pontos negativos, mas vamos olhar pelo menos os bons, é que ela pode empurrar as pessoas para utilizarem ainda mais as criptomoedas. Veja, boa parte dessas obrigações de troca de informações só são possíveis porque existe uma exchange centralizada ou alguma outra instituição aí relacionada ao meio cripto centralizada que vai trocar essas informações. Se a gente tira esse ente centralizador, não tem como essas informações serem trocadas. E a partir do momento em que se bota esse ônus para quem quer utilizar as entidades centralizadas, o usuário final, a tendência é que ele comece a utilizar mais as ferramentas descentralizadas. A tendência é que ele não troque tanto criptomoeda por dinheiro fiduciário e fique nas criptomoedas mesmo para conseguir garantir essa discrição. Então, ao meu ver, isso aí pode empurrar ainda mais as pessoas que já estão revoltadas com o sistema financeiro tradicional por conta dos seus ideais para fora desse sistema e amadurecer ainda mais o sistema de criptomoedas. Se isso realmente vai acontecer ou não, eu não sei, é só um palpite, mas eu vou estar aqui sempre para trazer essas informações para vocês e, se preciso, ajudar vocês a se internacionalizar. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.